Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, como eu prometi, agora que o próprio mamãe falei, né, o Arthur, confirmou que o áudio realmente é dele, eu até disse, pode ser que não seja, pode ser que seja uma montagem, mas ele mesmo confirmou. E pra mim, meu irmão, só prova o que a gente já sabe, o MBL é uma cambada de playboy que não tem pena do povo, nem sequer gosta do seu país. Ficou claro aquilo ali, os caras nem gostam de mulher para começo de conversa. Quando vê o cara escolhendo demais, meu irmão, eu mesmo não tenho esse negócio de negra, loira, morena, branca, não tem isso pra mim não, mano. Mulher é mulher, todas são bem-vindas. Eu penso assim, eu nunca, vamos ali porque tem ruiva, vamos ali porque... Não, onde tem mulher a gente tá dentro, mano. Aí você vê que esses caras saem do país deles lá pra Europa como se lá as mulheres fossem melhor. E ele mesmo diz, né, a melhor balada daqui não tem as mulheres que tem lá. É errado, mano, eu não concordo. Muito pelo contrário, o que a gente vê no mundo todo é o povo de várias nações. Você diz, pô, o cara de primeiro mundo vindo pro Brasil. Por que é que isso acontece? Porque aqui as mulheres são muito bonitas. Se botar no pau só o rostinho, tudo bem, as europeias vão ter uma vantagem. Mas se olhar o conjunto todo, corpo, perna, tudo, você vai ver que a mulher brasileira sai na frente. Sempre foi assim, até porque nós somos a mistura de todas as nações. Então, pra mim, eu acho que o cara que tem essas escolhazinhas desse tipo não gosta muito de mulher. A verdade é essa, tá tentando disfarçar, né? Tentando se convencer que gosta. Aí, não, eu tenho que ir lá pra Europa pra poder ficar com uma. O Arthur, inclusive, tentou negar, e eu vou ver aqui com vocês. Não, ele viu a repercussão negativa que deu, né? E tentou negar o que disse do amigo, né? Que é aquele outro, que é do MBL também. E a gente já vai comentar, mas primeiro vamos ver isso aqui. O Renan nunca foi pro leste europeu. Confundi com uma viagem que o Renan fez há 15 anos atrás para a Suécia, que é outra coisa. Eu acho que isso inclusive mostra e deixa muito claro que era outro contexto, era outra coisa que eu estava falando. Eu estava falando de guerra ali, de turismo sexual, onde já se viu. É mesmo? Você aprende rápido, hein? O Renan nunca foi pro leste europeu. Olha aí, ó. Mentiroso. Eu confundi com uma viagem que o Renan fez há 15 anos atrás para a Suécia. O Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Você acha, família, que um cara que viaja só para pegar loira realmente gosta de mulher ou tá tentando disfarçar? Turismo sexual, onde já se viu. O Luigi mandou 269 coroas suecas e disse, toma lá umas coroas suecas pra derrubar o Bolsonaro e combater os lulistas. Umas coroas suecas? Posso falar? Eu não recusaria uma coroa sueca, tá? Mas eu já vou falando aqui, eu vou responder você em sueco. Tack så mycket min kompis, ok? Jag älskar Sverige. Wow, jag vill sommartider. Tirvajan. Se esse cara não for punido exemplarmente, eu ainda tenho certeza que ele vai chegar em churrasco ainda lá, e ainda vai pagar de machão. Você não sabe o que eu fiz, e ainda vai contando vantagem. Você não é homem de verdade, cara. Se fica lá no Relevante News, tá certo, família? Mas por aí você vê que esses caras não gostam do Brasil, família. Não gostam. A ideia deles é que o empresário daqui, as pessoas daqui são inferiores, então eles têm que ir para fora, têm que entregar tudo para fora para que esse país possa melhorar. Mas na verdade isso jamais vai acontecer com esse tipo de pensamento. Entra um verme, sai outro verme e continua com essa ideia. Esse país só vai mudar na mão do nacionalista que começar a valorizar o que o próprio país tem. Mão de obra boa, uma terra fértil, riquezas incomparáveis que o Criador deixou. Quando começasse a valorizar isso, aí esse país cresce. Mas enquanto se pensar assim, olha, os caras é que são os bons, as mulheres deles são melhores, o país deles são melhores, eles são mais inteligentes, então tem que dar tudo a eles. Enquanto pensar assim, a gente só vai para trás. E o pior de tudo isso é ver que esses caras são como se fosse o futuro da política. Isso é que é o pior. Agora, meus irmãos, as pessoas pensam que a intervenção de Deus na humanidade acabou ali, em Apocalipse, e a Bíblia só parou de ser escrita, mas a história de Deus com o povo continua. Eu creio firmemente que essas verdades que o MBL acabou soltando e se prejudicando, como o Kim lá, defendendo o partido do bigodinho, né, dizendo, não, tem que ter. Se a pessoa quer ter essa ideia, que ela possa ter. Um absurdo.
e eu já expliquei isso aqui porque agora ele, o Arthur, todo empolgadão, manda um áudio desse pros amigos, esse áudio vaza. Isso é a intervenção do Criador, meus irmãos, para que as pessoas entendam quem é esses caras, para que a máscara deles caia. Você já pensou um cara desse ganha para governador de São Paulo, o principal estado do país hoje? Você imaginou um cara desse privatizando tudo? O que é que ele vai fazer com a economia do país? Colocando na mão justamente desses caras que estão causando esse mal terrível no mundo inteiro. Financiam tretas, fornecem armas de um lado e do outro. Lá na Ucrânia só está acontecendo isso, esse derramamento todo de sangue, porque os caras deram arma para os caras. Cidadão de bem que não tem treinamento nenhum, sendo obrigado a ficar lá, como a gente já falou no outro vídeo. Aí esses caras do MBL são tão lixo, família, são tão baixos, que eles saem daqui e vão para lá, como se aqui não tivesse pessoas precisando. Nós mostramos aqui em vídeo o que é que aconteceu na Bahia, o que é que aconteceu em Minas, até aqui no Nordeste também, em vários estados brasileiros, as chuvas fortes acabando com tudo. Cadê o MBL lá? Sabe por que eles não foram? Porque isso aí não tem a mesma repercussão. Eles não foram com intenção ali de ajudar o ucraniano, eles foram com intenção de lacrar. Olha, isso aqui vai nos dar os holofotes, ó, vamos ser notícia, vamos falar sobre a gente, isso vai trazer voto. Eles vão só em cima disso. Isso pra mim é o pior. Não é nem a porcaria que ele falou, não é nem isso, mas essa atitude deles, meus irmãos, hipócrita, de saber que o país dele tem pessoas aqui necessitando dessa ajuda e vai lá recolher dinheiro para pessoas que já estão sendo ajudadas, inclusive pelos europeus, estão abrindo a porta para eles. Aí os caras saem do Brasil, né? Um país que vive numa situação de pobreza por culpa dos seus líderes, dos seus entreguistas. Aí os caras saem daqui, não, vamos ajudar quem já está sendo ajudado lá pela Europa. Está tendo repercussão no mundo todo. Já o coitado que perdeu tudo nas enchentes, nas catástrofes naturais, que não tem culpa de nada. Se fala das perdas de vidas na Ucrânia, lamentável. Seria bom que não acontecesse. Mas o Brasil não está em treta e se perde muito mais gente aqui por falta de medicamento, por falta de moradia, falta de emprego. Será que esses caras não sabem disso, família? Agora o que mais me choca não é eles, porque eu sei bem o que eles são ratos. O que me choca é as pessoas ainda verem aquilo ali, acreditarem e não perceberem a realidade, não raciocinam. É o que eu digo para vocês, uma pessoa só é inteligente, família, mas a massa sempre será burra. Não é à toa que chamam de massa, porque é manipulável. Eu fico olhando, eu olhei o vídeo dele, assisti o vídeo dele lá na Ucrânia, eu digo, meu Deus, como é que as pessoas não veem isso? Eu fiquei enjoado com aquilo ali. Você vê mesmo o cara só ali para aparecer, para pegar voto. Enquanto as pessoas que realmente precisam, os caras não vão em cima. E que eles façam isso, já disse, é natural. Sempre existiu pessoas oportunistas, pessoas do mal, que são contra o seu próprio país, que não gostam do seu país. Essa é que é a verdade. Sempre existiu e sempre vai existir. Agora que os próprios brasileiros vejam isso e não percebam a realidade, isso é que é o terrível, família. Isso é o que mostra realmente o emburrecimento geral da massa. É terrível a situação. Então, se você me perguntar, para mim a pior coisa é isso. Muito pior do que ele falou no áudio dele. Essa atitude do MBL. Então, só agradecer a Deus, né, por revelar esses caras. Sempre foi assim, família. Se você olhar a Bíblia, você estudar direitinho a Bíblia, você vai ver. O próprio Faraó, quando parava para pensar nos castigos que estavam acontecendo, ele dizia, não, vou liberar esse povo. Quando o povo de Deus estava escravizado na mão dele. Começava a acontecer os castigos, mas o próprio Deus endurecia o coração dele. Porque todas aquelas coisas tinham que acontecer para que hoje a gente possa perceber que Deus sempre está ativo. Para mim, o que aconteceu aí foi para que o povo perceba quem é esses caras. Eles estão crescendo, família, cada vez mais, porque eles falam a língua que o povo fala. Você vê na Ucrânia, um ator foi eleito. Então as pessoas adoram ver resenhas lacradas, o pessoal adora. E nesse caso as pessoas sérias que poderiam realmente fazer uma diferença no país, elas vão ficando de fora. Ah, porque esse não é engraçadinho, esse não faz como fulano, não tem as ideias de marketing de fulano. Mas política é uma jogada de marketing, meus irmãos. Não era para ser, mas hoje é. E é por isso que a gente está nessa situação. Elegemos pessoas despreparadas, você vê, né? Enéas perdeu para quem? Perdeu para Lula, perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Olha os caras. Fernando Henrique ainda tinha algum conhecimento, mas não se comparava também a doutor Enéas. Mas ainda dá para, né? Não, mas isso aí deu para enganar. Agora o Lula, meu irmão, um analfabeto, e os caras não bota ele, que esse é o homem. O outro é doutor, respeitado, palestrante. Não, isso aí não. Isso aí não tem futuro não. Não tem competência para isso não. Quem tem é isso aqui, esse analfabeto.
E pior é que essa mesma maneira de pensar das pessoas continua, só muda de forma. Prova tá aí. O pessoal ainda dá credibilidade ao MBL, vem crescendo aí e tá aí. O que é que esses caras realmente pensam? Não gostam do seu país, nada aqui presta, e a ideia é essa, entrega para os caras porque os caras sabem. Até as mulheres de fora eles consideram melhor. É triste. É humilhante, meus irmãos. E vou dizer uma coisa para vocês, a situação ficou ruim, viu, família? Para brasileiro. Aqueles chãs lá, pessoal falando que se pegasse ele fazia não sei o quê, que brasileiro, que o Brasil em geral era uma favela, era uma lata de lixo. Pessoas lá da gringa falando isso. Graças a quem? A mamãe peidei. Pessoal todo agora contra brasileiros. Ficou terrivelmente mal visto. Outra situação que ocorreu, no vídeo dele, né, ele vai lá, mostra o pessoal com os coquetel molotov. Por que ele não vai agora? Aquele pessoal da Ucrânia está defendendo tanto, diz que é bom, que não é nada de milícia, que é o exército legítimo. Por que ele não vai agora nesse exército legítimo para ele ver o que é que vai acontecer? Né? Ninguém quer ir mais, né? Aí eu dizia que os caras eram rocheiros mesmo. Vai agora! Família, eu disse para vocês aqui no outro vídeo, inclusive a gente pede inscrito para falar essas coisas. A gente é da paz, a gente torce pela paz, para que nenhum cidadão de bem perda a vida, principalmente quando essa elite briga. Mas o fato é que o Putin tem suas razões, meus irmãos. Estava sendo ignorado por anos e os caras só avançando e propagando a maldita agenda. Então, já que não escutavam ele através do diálogo, dos pedidos, acabou gerando isso. E nós mostramos isso aqui com o vídeo, não é teoria conspiratória. Tem um vídeo que eu vi lá no canal do Oz Pena, né? Que os caras chegaram a crucificar um soldado russo, meus irmãos. Essas milícias que estão lá, né? Essas milícias que a mídia, né, chama de exército legítimo. O cidadão de bem era sair da Ucrânia, mas está obrigado a ficar lá. Essa elite sempre fez isso, né? Se você nunca assistiu, assiste para você ter uma noção, o Senhor das Armas, e você vai ver que eles, os donos do mundo, sempre lucraram muito, isso inclui a Rússia também, sempre lucraram muito fornecendo armas a ambos os lados. Não tem uma coisa mais lucrativa para ele do que as tretas, meus irmãos. Serve para várias coisas, inclusive aprovar leis que as pessoas jamais aceitariam, aumentar o preço das coisas, enfim, eles sempre lucram. E é isso que a gente tem que entender. E esse pessoal do MBL é a pior coisa que tem hoje no futuro da política, esses caras. Totalmente entreguistas, são doutrinados desde jovens já a achar que tudo no país não presta, que só quem sabe administrar é o povo lá de fora, que precisa se criar aqui um ambiente onde os empresários querem investir. Isso significa em que, na prática? Fazer o que o sistema capitalista internacional quer. Ou seja, tudo de graça, acabar com o empresariado pequeno, que era esse que deveria ser incentivado, sabe? Aquele camarada ali que pegou a rescisãozinha do trabalho dele, aí montou uma vendinha, depois essa vendinha virou um mercado, hoje ele tem 2, 3 mercados. Por que é que uma empresa, né, o BNDES, por exemplo, não vê isso e vai lá e investe dinheiro nos caras? Ó, esse camarada aqui, ó, ele tem 3 mercados, ó. Vamos ver se ele consegue 6, vamos dar um curso ao cara, vamos chamar ele aqui para conversar, vamos dar uma assessoria, vamos ver se a gente faz 6. Se o cara consegue, vamos agora passar para 20. Por que é que o dinheiro, né, do brasileiro não é investido no próprio brasileiro, a gente paga tanto imposto? A resposta é simples, meus irmãos, porque as grandes corporações querem um cara como o Guedes, que pensa exatamente como o MBL pensa. Vamos investir em empresa de fora, vamos trazer os caras para cá, vamos criar esse ambiente de privatização, porque nada nacional presta, então tem que estar na mão dos caras. O resultado disso a gente já está sentindo aí na pele, meus irmãos. Cada vez se entrega mais e se deve mais. Ficamos literalmente nas mãos deles. Enfim, espero que as pessoas percebam isso, que é o óbvio. Repito aqui, pessoas necessitadas na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, até lá, né? Na terra deles, tantas pessoas aqui no Nordeste, muitas e muitas pessoas sem casa nesse momento, passando fome, precisando de medicamento. Os caras vão lá para a Europa. Vão lá para a Europa para quê? Para aparecer. E ainda o gado vê isso e continua. Não, ó, os caras são, ó, tá vendo? Olha ele lá, ó. Meu Deus do céu, família. Isso é que é o pior, isso é o que dói realmente na alma. Enfim, deixa a tua opinião aí sobre isso, meus irmãos. Espero que realmente esses caras vão para o lugar deles, que é no esquecimento. Chegaram inclusive até a fazer vídeos. Eu até dei uma resposta aqui há uns anos atrás, chamando Enéas de fascista. Fascistas são eles, sempre foram. Entreguistas, não gostam do país, nem das mulheres brasileiras os caras gostam. O outro japonesinho lá só caiu em cima mais do monarca, mas ele disse até coisa pior, que a Alemanha estava errada em proibir lá as discussões sobre o Partido dos Bigodinhos. É um absurdo, família. Isso aí é o MBL. Então tem que tirar esses caras mesmo, tem que cair no esquecimento e dar vergonha de quem ainda segue esses caras e continua apoiando. Acha, não, é porque eles são honestos.
e querem entregar o país inteiro. Bota uma coisa na cabeça, o Brasil só vai ser alguma coisa no dia que um nacionalista assumir e as pessoas apoiarem esse nacionalista para valorizar a sua mão de obra, a sua matéria-prima e as suas terras. Isso sim é que vai fazer o país crescer. O resto é tudo ideia do sistema. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua nobre presença, meus irmãos. A gente volta amanhã ou até às 5 da tarde, dar uma passadinha aqui, tá certo? A gente pode voltar às 5 da tarde também. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.